Quem ganhou? Quem ganhou? Botafogo ganhou. Mais 3 pontos na conta, 5 pontos de vantagem sobre o vice-líder, né? E uma distância muito, muito grande, né, sobre o pessoal de fora do G4. Alvíceras, o Botafogo é líder do campeonato. Aturem ou surtem. É depois da vinheta que eu falo sobre tudo isso. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, tô trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês aqui. Galera, vocês acompanharam todos os pós-jogos, né, as lives pós-jogos do Botafogo, principalmente na vitória de ontem contra o Cuiabá, então eu tenho certeza que vocês já viram análise tática, vocês já viram torcedores do Botafogo, né, soltando os cachorros, né, todo mundo feliz pra caramba, e assim, a gente pode dizer que foi uma rodada praticamente perfeita, com o empate do Fluminense com o Atlético Mineiro, assim, com atropelamento do time da Gávea lá em Bragança Paulista. Aliás, anotar a chapa, galera. Anotar a chapa. Eu costumo dizer o seguinte: cuidado com as combinações que vocês fazem, das coisas que vocês comem. Né? Andaram comendo linguiça com Red Bull lá pelos lados de Bragança e a mistura não caiu bem, cara. A coisa não ficou legal. Mas o importante é que a gente venceu e a gente está aqui para falar de Botafogo, tá? E por que o Botafogo venceu? Por que o Botafogo venceu a equipe do Cuiabá, né? E o que significa, agora o mais importante, o que significa o jogo contra o Palmeiras nesse domingo, tá? Porém, antes de eu começar a falar sobre tudo isso, eu quero pedir para você aí que ainda não deixou seu like, deixa seu like porque você já sabe, né? É assim que funciona a plataforma, é assim que funciona o YouTube. Você deixa seu like, o YouTube entende que o conteúdo é de qualidade e ele vai fazer o seguinte com esse vídeo. Ele vai fazer o seguinte com esse conteúdo que a gente está fazendo aqui agora. Ele vai começar a distribuir para uma quantidade cada vez maior de gente, porque ele olha assim, opa, tem bastante like ali, então deve ser bom. E começa a distribuir para um monte de gente. Essa galera toda, né, que recebe essas notificações novas de vídeos nossos, ou que aparece ali na timeline deles no YouTube, são pessoas que não estão inscritas aqui ainda. Elas vêm, assistem os nossos vídeos, assistem os nossos conteúdos e se inscrevem na Rádio Botafogo. Como você que pode estar vendo a gente aí agora pela primeira vez e ainda não está inscrito. Então, você se inscreve e nos ajuda a crescer cada vez mais. Gente, a gente já está chegando perto dos 51 mil. Não deu nem para curtir os 50 mil, né? Para falar a verdade. Na verdade, a gente está curtindo tudo, né? O momento do Botafogo é muito bom e o momento da Rádio Botafogo, então, nem se fala. A gente também está muito feliz com tudo que está acontecendo aqui na Rádio Botafogo nos últimos tempos, beleza? Você também, se você achar que pode e queira, né? Você também pode ajudar a Rádio Botafogo se tornando membro aqui do canal. É só você clicar nesse botãozinho aí de membros para você conhecer os planos que a gente tem. E com certeza você pode achar aí um plano que caiba no seu bolso e que se você quiser fortalecer o nosso trabalho aqui, isso ajuda demais na manutenção do canal, né? É assim, o YouTube funciona assim, a gente não tem os mega hiper patrocinadores das mídias tradicionais que não gostam do Botafogo, que não estudam Botafogo e que só ficam falando groselha sobre o Botafogo, eles ganham todo o dinheiro. Qual é a maneira que a gente tem de existir? É com você, torcedor, que apoia as mídias tradicionais. E se você pode também se tornar membro, você faz com que o nosso trabalho cresça cada vez mais, né? Beleza. Olha só, o Botafogo venceu o Cuiabá e eu queria colocar aqui a entrevista coletiva do Luiz Castro. Deixa eu colocar aqui, selecionar o vídeo, já devia ter selecionado isso antes. Me desculpem, né, pela falta de preparação aqui. Eu estou preparando esse vídeo, na verdade, estou gravando esse vídeo aqui na parte da manhã, né? E tem bastante coisa acontecendo. Eu quero só destacar essa resposta do Luiz Castro. Foi a primeira resposta que ele deu na entrevista coletiva ontem. Então vamos acompanhar aqui o que o Luiz Castro falou. Vamos falar sobre aquilo que disse no início, sobre a importância do jogo de hoje. O jogo de hoje foi muito importante porque nós vivemos cada jogo como se fosse o último das nossas vidas. Porquê? Porque nós pensamos muito no hoje, nós não pensamos no amanhã, nós não pensamos no passado. O que nós podemos fazer é pelo hoje, pelo presente. Nós estivermos a pensar aquilo que vai acontecer daqui a alguns dias, nós criamos um conjunto de ansiedades dentro de nós, de projeção do futuro, que
pode não se concretizar em nada. Portanto, essa ansiedade é uma coisa que nós não transportamos connosco. Nós direcionamos todas as nossas forças para o momento. E essas forças para o momento foram fundamentais porque apanhámos uma equipa pela frente que já sabíamos que íamos apanhar, com grande volume ofensivo e virada para a frente. E nós, por isso, tivemos as nossas cautelas na primeira parte e por isso quisemos arriscar mais numa fase do jogo onde a equipa adversária estivesse mais desgastada, onde nós pudéssemos introduzir jogadores que não têm jogado tanto na posição, como é o caso do Sauer, que poderia aproveitar espaços de uma equipa que poderia, ela, já se desorganizar aqui ou ali e nós aproveitámos esses espaços. E então foi isso. A equipa dedicou-se por completo ao hoje, ao presente, e foi realmente o jogo em que nós tivemos que sofrer ao longo do jogo. Tivemos que sofrer muito. Quando é que sofrer, tivemos que nos entregar por completo ao jogo, tivemos que guardar bem a nossa baliza. E foi com esse espírito com que nós fizemos o jogo, melhor na segunda parte em termos daquilo que foi redução de espaços, conquista de espaços. A primeira parte não o conseguimos, mas a partir do momento que fizemos 1-0, naturalmente o Cuiabá cresceu em cima de uma equipa como a nossa, que estava já muito virada para o ataque e com poucos jogadores de características defensivas em determinadas zonas do campo. Então, é isso. Assim, eu quero destacar algumas coisas que ele falou aqui, que são importantes, mas dentre elas, a mais importante, na minha opinião, é quando ele fala que a gente vive o hoje, né? Isso é muito importante, porque isso coloca, né, não somente os jogadores do Botafogo, mas a torcida do Botafogo também, se tá todo mundo prestando atenção nisso que ele tá falando, isso coloca todo mundo com o pé no chão. Cara, é muito gostoso ser líder do campeonato com 11 rodadas, você com 27 pontos. O Botafogo atingiu uma marca, né, de pontuação que é muito difícil, atingir. Apenas 4 equipes, nesse tempo todo de campeonatos em pontos corridos, conseguiu chegar nessa pontuação que o Botafogo chegou agora na 11ª rodada. Então não tem como você pedir pro torcedor não ficar feliz. É óbvio que o torcedor está feliz. Mas a gente tem que colocar as coisas em perspectivas, tá? Quais são elas? A gente está na 11ª rodada, a segunda janela de transferências ainda nem abriu, e muitas equipes ainda vão se reforçar. Equipes, por exemplo, que vêm, né, muito claudicantes no campeonato, vão se reforçar e também vão subir o nível do seu jogo. Equipes que nós pegamos, né, anteriormente, que nós vencemos, como o Atlético Mineiro, que veio ao Rio de Janeiro, jogando com o Kudê, e a gente sabe que a equipe do Galo, naquele momento, não passava pelo seu melhor momento, tá? Mas é o Galo com aquele elenco, mesmo com o Kudê. Eu acho que o Galo vai melhorar com o Luiz Felipe Scolari. Acho, tá? O Corinthians já dá mostras, né, de recuperação, né? Isso é uma outra coisa. Apesar do atropelamento de ontem em Bragança Paulista, é nítido, notório que o Flamengo vem subindo de produção comparado àquele Flamengo do outro técnico lá que saiu. O Grêmio, por exemplo, mesmo, né, com o Luizito Soares, né, falando sobre aposentadoria, pode se aposentar a qualquer momento, né? Olha lá o Grêmio. O Grêmio venceu, né, seu jogo ontem. O Inter, que ninguém estava dando muita coisa no começo do campeonato, porque fez um campeonato gaúcho decepcionante e tal, já está aí, já está o Inter subindo na tabela aí. Então, assim, o Campeonato Brasileiro, além dele ser longo, ele é muito difícil, gente. Ele é muito difícil mesmo. Então, o que significa esse jogo contra o Palmeiras, que a mídia vem tentando antecipar como se fosse uma final? Por que a mídia coloca esse jogo como uma final? A primeira resposta é porque o Botafogo não era para estar onde está. Pelo menos não para eles. Tá? E eu volto a falar sobre isso daqui a pouquinho. O Botafogo está fazendo um campeonato que surpreende demais a todo mundo na mídia. Não surpreende o Filipão, por exemplo. Mas também não surpreende o Abel Ferreira. Mas surpreende todas as mídias ditas tradicionais, mas sobretudo a ESPN. Né, quando você pega a mesa redonda, e assim, quando eu falo da ESPN, parece que eu estou generalizando, há pessoas ali na ESPN que eu tenho uma profunda admiração, que eu gosto muito, né? Mas enfim, mas aquela bancada ali, principalmente aquela bancada, né, fixa ali do mesa redonda, né, com Vitor Birner, com aqueles caras ali, eles
não é que eles não esperavam que o Botafogo fosse chegar, né, na liderança. Eles não querem que o Botafogo permaneça na liderança. Existe uma clara torcida para que o Palmeiras assuma a liderança ou para que o Flamengo assuma a liderança. Isso é uma coisa muito óbvia. Por quê? Porque isso corrobora o discurso preguiçoso dele de que essas são as melhores equipes do Brasil. Eles apostaram isso no começo do campeonato e eles não podem perder, né, sob pena de perder, inclusive, a reputação que eles têm, né, junto ao seu público, né, junto à sua audiência. Então, para eles vai ser muito mais fácil, muito mais conveniente dizer, né, esse discurso idiota, esse discurso babaca, né, de que o Botafogo é uma surpresa, que o Botafogo é o elefante na árvore que colocaram lá, que ninguém sabe como colocaram. Eu vou dizer para vocês o seguinte: o Botafogo, na verdade, é um elefante sim, mas o Botafogo é o elefante na loja de cristal, e a loja de cristal seria justamente essa mídia tradicional. Imagina a bagunça que o Botafogo não vai fazer dentro dessa loja de cristal, e já está fazendo, né? Então, o jogo contra o Palmeiras, na minha opinião, não é uma final antecipada. Eu já venho falando isso há algum tempo. O jogo contra o Palmeiras é o jogo entre duas equipes que são hoje sim postulantes ao título. E qualquer resultado, vitória do Botafogo, empate ou vitória do Palmeiras, não define qual é a melhor equipe do Brasil. Não define. Simplesmente não define. Porque todos os jogos têm os seus contextos e todos os jogos têm suas circunstâncias. E eu acredito piamente que o Botafogo tenha sim condições de vencer o Palmeiras lá no Allianz. É muito difícil? É muito difícil. O Palmeiras não perde lá desde 2022, tá? Mas é possível vencer. E uma outra coisa que eu quero colocar para vocês aqui é o seguinte: não é à toa esse discurso, né, de que o Palmeiras é a melhor equipe do Brasil. O Palmeiras não é a melhor equipe do Brasil. O Palmeiras é a melhor equipe da América, tá? E quando uma equipe como a equipe do Palmeiras é tida como a melhor equipe da América, e eu concordo com isso, é porque, não somente pelos resultados que obtém, mas por tudo que a equipe tem, por tudo que o clube tem hoje. O Palmeiras chegou no nível de profissionalismo, que é o nível de profissionalismo que todo clube brasileiro hoje precisa almejar. E eles têm o melhor elenco? Tem o melhor elenco, né? Junto ali com o Flamengo, talvez, junto ali com o Galo, talvez, e agora a gente já pode dizer, junto com o Botafogo também, tá? Agora, o que acontece? Se o elenco do Palmeiras é tão bom assim, quando você perde 2, 3 titulares, significa que os outros jogadores que substituem esses titulares que você perdeu estejam, né, num nível de reposição que consiga pelo menos manter o resultado. E aí, cara, para surpresa de 0 pessoas, né, me vem essa história de que a data FIFA, né, PVC falou isso no UOL, lamentável PVC, lamentável. O PVC falou no UOL que a data FIFA ajudou a derrubar o primeiro invicto do Campeonato Brasileiro. Além de ser extremamente desrespeitoso com o Bahia, porque, assim, é desrespeitoso e é burro, porque o Bahia tinha 8 desfalques. Nada mais, nada menos do que 8 desfalques. Se você tem o melhor elenco do Brasil, tá? E você perde 2, 3 jogadores titulares, e o seu adversário ainda está se montando, ainda está fazendo a sua transição, né, para se transformar numa das maiores forças do Brasil, que vai se tornar muito em breve, tá? O que pesa mais? Essa equipe com 8 desfalques ou o melhor elenco do Brasil com 3? Já que é o melhor elenco do Brasil. Então, isso não tem lógica, isso não se justifica, tá, gente? Não se justifica. Então, o que vai acontecer? Por que o jogo do Botafogo contra o Palmeiras é importante? Porque a narrativa está toda em cima do Palmeiras, de que é o melhor time do Brasil, que é o melhor time da América, e é. E o Palmeiras contra o Botafogo no domingo tem que defender justamente essa reputação. Eu espero que o Palmeiras venha para cima do Botafogo. Com certeza, né, esse espírito de decisão já tomou conta dos jogadores lá, e eu tenho certeza que para o Botafogo o jogo também é de suma importância, mas o jogo para o Botafogo é o que ele é. É mais um jogo de Campeonato Brasileiro, de um adversário direto, concorrente ao título, que está a 5 pontos de vantagem da gente, que tem um baita de um retrospecto em casa, que precisa vencer em casa para diminuir a distância para o Botafogo, e que se não vencer, ainda corre o risco de ser ultrapassado pelo terceiro lugar,
que está ali no cangote deles, né? Que é o Flamengo, que pega o Santos na Vila, o Santos, né, numa crise gigantesca. Mas, enfim, é isso. É um jogo de 3 pontos. Não é uma final de campeonato. É um jogo importantíssimo, mas não é uma final de campeonato. Um jogo de cada vez. E aí eu quero falar uma coisa rapidinha para vocês aqui também, que eu tenho postado sempre no Twitter, sempre que acontecem, assim, saem as notícias de seleção brasileira, Ancelotti e tal, esse tipo de coisa, eu costumo me referir à seleção brasileira como quitanda, tá? E isso explica também, isso tem a ver com esse primeiro assunto, tá? Mas antes de eu explicar por que eu chamo a CBF de quitanda, né? Deixa seu like aí, por favor. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva na Rádio Botafogo e considere tornar-se membro. E se você concorda e discorda das minhas opiniões, vai escrevendo aqui também, porque quando o vídeo está aqui rolando na estreia dele, tem um chat aberto, você pode escrever no chat, ou então você também pode deixar nos comentários. É isso aí, extremamente. Só a sua participação é muito importante. Eu chamo a CBF de quitanda pelo seguinte, gente, isso não é de agora, desde os anos 90, tá? Desde a época de Ricardo Teixeira, isso já vinha acontecendo. O futebol mundial, na verdade, ele se tornou um grande comércio de jogadores, né? E muitas as principais ligas do mundo, a Premier League, a Liga Espanhola, o Campeonato Italiano, o próprio Campeonato Alemão também, eles impõem regras mais rígidas, né, para a contratação de jogadores estrangeiros, né, por parte desses clubes, por parte dos seus clubes afiliados. Uma das coisas, né, que faz com que esses clubes precisem, né, seguir as regras de compliance lá, né, precisam estar de acordo com as regras, né, definidas lá pelas ligas, é que os jogadores que são contratados, principalmente estrangeiros, que eles agreguem valor à liga. Por quê? Porque isso é uma maneira que as ligas têm de proteger o futebol local. E quando o Botafogo, quando uma liga estabelece essas regras, e para garantir que ela consiga trazer jogadores que agreguem valores, né, para suas ligas, uma das regras que eles colocam é que jogadores que estejam sendo procurados pelos clubes afiliados, que eles tenham passagem pelas suas seleções locais e que disputem torneios internacionais relevantes, como, por exemplo, aqui na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana. Mas a passagem pela seleção brasileira é fundamental, tá? E aí é que entra a coisa. Por que você não vê o Adrielson na seleção brasileira? Por que a gente não vê o Tiquinho na seleção brasileira? Por que a gente não vê, por exemplo, o Marçal na seleção brasileira, o Eduardo na seleção brasileira? Porque são jogadores, eu sei que você está pensando aí que são jogadores com uma idade já mais avançada. É verdade, com exceção do Adrielson, que tem 25. É verdade. Só que a questão, gente, é mais profunda do que isso. A seleção brasileira, por definição, uma seleção de um país, por definição, o próprio nome já diz seleção, tá? O time nacional. São aqueles jogadores que você seleciona porque eles são ditos os melhores jogadores que aquele país possui. De novo, os melhores. Isso nos idos tempos românticos que eu costumava acompanhar a seleção brasileira, em que Botafogo e Santos, por exemplo, rivalizavam, né, pelo melhor futebol do país e eram a base da seleção brasileira. Isso mudou, né? Isso mudou radicalmente porque a seleção brasileira, hoje, ela sabe que os clubes precisam do certificado dela para poder vender melhor os seus ativos. E a seleção brasileira, a CBF, na verdade, ela vira, na verdade, uma certificadora. E como uma certificadora, ela tem interesses econômicos, tá, na transação desses jogadores. E aí a gente precisa entender, né, que a CBF, agora vamos fazer aqui a analogia com a quitanda, é como se fosse, o Hortifruti, né? Sabe o Hortifruti, aquela loja, né, que é uma quitanda chique, né? É como se fosse isso. Ele tem os seus produtores, né, preferenciais que fornecem os seus produtos para eles. Então ele tem um produtor de hortaliça, produtor de frutas, o produtor de peixe, o produtor enfim, de todos os produtos que eles têm lá. Eles têm produtores preferenciais. Se você colocar isso aqui no Brasil, você vai saber claramente quais são os preferenciais da CBF, tá? É por isso que a gente fala que esses clubes, na verdade, são geralmente beneficiados pela CBF, porque eles são os produtores, os fornecedores, digamos assim, preferenciais da CBF. Basta você olhar as últimas convocações,
todas as convocações, sei lá, nos últimos 40 anos, 30 anos, que vocês vão entender exatamente isso que eu estou falando, tá? O Botafogo não é parte disso. E o Botafogo na liderança traz um problema para a CBF, porque o Botafogo passa a ser alvo da cobiça de outros clubes, da cobiça de alguns clubes europeus e, por exemplo, do mundo árabe agora, que está vindo com muito dinheiro. Isso não passa pela CBF, não está passando pela CBF, porque os jogadores do Botafogo estão ganhando destaque, né, sem estarem na seleção brasileira. Isso não é bom para o negócio. Daí você consegue entender por que o juiz de ontem, de Botafogo e Cuiabá, era o juiz do VAR de Atlético Paranaense e Botafogo. Aquele mesmo juiz que não deu o pênalti no Janderson. E o mesmo juiz que ontem viu uma bola bater na mão do Pita de forma escancarada, e o VAR também viu, e decidiram não dar o pênalti. No primeiro tempo, tem uma bola que o Tiquinho corta na nossa defesa, que ele fecha o cotovelo, a bola bate no cotovelo. O juiz deu mão nesse lance. No lance do Pita, a bola bate na mão dele de forma assintosa, mas muito assintosa. E sequer houve, né? O juiz teve que ir até o VAR. O VAR revisou, com certeza. A gente vai aguardar para saber qual é a justificativa. Ou seja, esse não foi o primeiro, não foi o segundo, não foi o terceiro. O Botafogo não poderia estar na liderança do Campeonato Brasileiro segundo os interesses da CBF, segundo os interesses da entidade máxima do futebol brasileiro, que tem os seus fornecedores especiais. Agora, vocês viram que o Adrielson recebeu uma proposta recentemente de 4 milhões de euros e o Botafogo recusou. Não se admirem se o Adrielson, e por merecimento também, não se admirem se o Adrielson aparecer em futuras convocações próximas, porque a cobiça já está muito grande. E a gente sabe que dificilmente o Adrielson vai permanecer no Botafogo para o ano que vem. Então, a CBF vai dar o seu jeito, né, de conseguir algum cascalho, né, nessa negociação. Vai dar lá a certificação dela, né, que é um jogador de seleção brasileira que ele pode, né, que ele pode se valorizar. É assim que funciona, né? Então, por isso que eu chamo a CBF de quitanda. E é por isso que eu falo, por isso que eu digo que a CBF tem tanta má vontade com o Botafogo. Mais um indício. Por que eu tô falando disso agora? Aí você vai falar assim, pô, Társilo, tá chorando aí, né? Tá com chororô. Não, eu tô falando disso no momento que o Botafogo é líder do campeonato, com 5 pontos de vantagem, tá? Justamente para ninguém poder dizer que isso é chororô. Justamente para ninguém poder dizer que eu tô aqui reclamando, né, culpando a CBF pela posição do Botafogo. Não, eu estou reclamando justamente no melhor momento do Botafogo. O árbitro de domingo para o jogo contra o Palmeiras é o Daronco. Aquele mesmo Daronco que vocês conhecem, aquele que picota o jogo, aquele que interfere no ritmo do jogo, aquele que não consegue deixar o jogo seguir. O Daronco é um juiz de confiança da CBF. Quando a CBF precisa, né, que o resultado saia a seu contento, né, o Daronco está sempre ali, tá? Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, não estou dizendo que o Daronco é um vendido, não estou dizendo que o Daronco vai fazer o resultado de domingo. Estou dizendo que o Daronco é um juiz confiável para a CBF. É ponto, é só isso que eu estou dizendo, tá? Fiquem ligados, se você concorda, discorda, deixa a sua opinião aí, eu quero muito saber a sua opinião, deixa seu like aí também, se inscreva, e eu vou deixar para vocês aqui agora, tá, uma cena linda, né, que aconteceu ontem lá no estádio, tá? Enquanto vocês assistem a cena, deixa o like aí também. Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Eu vou dar um descanso para vocês com os minutinhos de RB, eu devo voltar somente na segunda ou na terça-feira. Eu tô indo para a festa junina na roça, então vou estar incomunicável, vocês vão ficar livres de mim durante esses dias aí, tá bom? Mas eu volto na semana que vem. Um grande abraço, tchau! Boa, boa, campeões! Boa, caralho! Quem ganhou? É nós! Quem ganhou? Quem ganhou?